E aí pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós estamos no meio da nossa série Identidade e Propósito, e a aula de hoje é Compreendendo Melhor a Vontade de Deus. Pessoal, a gente está falando sobre vontade, e vontade é como ela se manifesta, como ela é submetida à natureza humana é de uma forma, e como ela se manifesta e é submetida à natureza de Deus é outra forma. Eu preciso aqui diferenciar o que é ter vontade para a gente e o que é Deus ter uma vontade. A gente precisa entender que é diferente. Vou começar falando sobre a vontade no homem. Bom, em primeiro lugar, todo ser humano tem uma vontade. Cada indivíduo tem sua vontade. Por quê? Na verdade, a vontade é um dos fatores dos 3 pilares da personalidade: pensamento, vontade e sentimentos. Então, cada indivíduo tem a sua própria vontade. Essa vontade, ela é limitada. Ela está dentro de um espaço confinado, dentro dos muros da individualidade de cada um. Ou seja, ela é parcial. E por causa disso também, ela é egoísta por si mesmo, porque por mais que um indivíduo possa ter empatia, por exemplo, com o próximo, com outro indivíduo, maior parte do tempo, a vontade, ela está trabalhando, ela está focando no próprio indivíduo. Ou seja, a maior parte do tempo, a vontade, ela coloca as demandas e as necessidades do próprio indivíduo em evidência. A vontade no ser humano, ela está muito relacionada aos impulsos do desejo. E a gente lê lá em Gálatas 5 sobre as obras da carne, que são frutos do desejo, da vontade humana, em contraste com os frutos do Espírito. E um desses frutos do Espírito é o domínio próprio, ou seja, nós não nos deixarmos dominar pela vontade, pelos desejos, e antes termos algo superior, podendo ser vivido, produzido pelo Espírito Santo em nós. A vontade no homem, ela está num quartinho poluído. Então quer dizer que por mais que haja vontade, desejo, intenções boas, ela sempre vai coexistir com aquelas que não são boas. Por quê? Porque o quarto está poluído. Que quarto é esse? Do que você está falando, Christian? Da natureza pecaminosa do ser humano. Agora vamos entender como que é a vontade para Deus. Bom, Deus também tem personalidade, porque ele também tem pensamentos, vontade e sentimentos. Só que ao contrário do ser humano, Deus não está limitado pelos muros da individualidade, porque ele é eterno, ele é infinito. E ele é todo poderoso, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, ele conhece cada um dos indivíduos a nível de projeto, a nível de criação, corpo, alma e espírito, a nível atômico e molecular. Ele conhece profundamente todos e cada um dos indivíduos e a interação, a soma deles, e mesmo assim, a sua vontade não entra em conflito, porque ela é perfeita, ela é plena. Na verdade, querido, é interessante dizer isso, a vontade de Deus não é egoísta. A vontade de Deus leva tudo em consideração e ela é boa, perfeita e agradável. A gente entende um pouco melhor disso lá em Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis, não tomai forma deste mundo, do pensamento, do modus operandi, do sistema, mas transformai-vos pela transformação, renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus, ela é ruim, negligente, imperfeita, incompleta, meia boca, descuidada, ou então ela é uma coisa ruim de ser vivenciada? Claro que não, o próprio versículo fala que ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque ao contrário de nós, ela revela a natureza perfeita de Deus, a sua bondade, sua justiça, sua santidade e o seu amor. Mas aqui a gente precisa falar uma coisa, querido. Tem uma coisa nesse versículo que chama muita atenção. A vontade de Deus, ela é tão superior, ela é tão maravilhosa, boa, perfeita e agradável, que ela é incompatível com a nossa velha natureza. Vou colocar isso de uma outra forma. Apenas o indivíduo que
que diz não para o sistema desse mundo, porque esse sistema desse mundo é egoísta, é limitante, é um espaço confinado. E se deixa transformar pela renovação da sua mente, dos seus conceitos, dos seus pensamentos, da sua própria natureza, através de Deus e da sua palavra, apenas quem se permite ser transformado é que consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história. Você acha que seria possível instalar o sistema operacional Windows que nós temos hoje, o último que saiu, no primeiro computador que surgiu lá atrás do passado? A resposta é com certeza não. Por quê, Christian? Porque a arquitetura é diferente. A engenharia toda dos materiais utilizados no computador, o próprio processamento, as memórias, a velocidade dos barramentos e uma infinidade de coisas evoluiu para que a gente pudesse hoje trabalhar com esse Windows de hoje, com esse sistema operacional. Eu sei que esse exemplo é meio complicado, mas ele serve para te deixar mais ou menos a par do seguinte: da mesma forma, a vontade de Deus ela é tão superior que só se nós formos atualizados, transformados até o final da nossa vida aqui nessa terra, não termina essa obra, para que a gente possa vivendo porções da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E deixa eu terminar dizendo o seguinte: como é que o homem se relaciona com a vontade de Deus? Deus comunica a sua vontade, revela a sua vontade. Por exemplo, Gênesis 1, de 15 a 17 diz assim: E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Por que Deus está evidenciando a sua vontade? Ou pelo menos o seguinte: qual é a vontade de Deus? É claro que a vontade de Deus é que ele não comesse. Não foi uma sugestão, foi uma ordem que ele não comesse. Por quê? Porque se comesse ia ter morte, expulsão do jardim do Éden, pecado e morte eterna. Morte porque é afastamento de Deus. Você chamaria isso de boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Claro que não. Então Deus evidenciou: não coma, eu não quero que você passe por isso. Por quê? Porque eu quero que você continue no jardim, eu quero que você continue nesse plano de santidade, nesse relacionamento, e que você viva. Outro exemplo: Deus ele chega para o povo de Israel e disse: hoje proponho para vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que vivas. Qual é a vontade de Deus exposta, revelada? Escolhe a vida e a bênção. O que o povo fez? Escolheu a morte e a maldição. O que Adão fez? Comeu do fruto e deu ruim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A vontade de Deus, ela vai acontecer. A vontade macro de Deus, ela vai acontecer comigo, semigo, com você, sem você, ela vai acontecer. Mas, a nível individual, só poderemos viver a plena, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se formos transformados e deixarmos a velha natureza de lado e vivermos de acordo com Deus, com o padrão de Deus e com a vontade de Deus. A vontade de Deus é vivida por quem é transformado, querido. E Deus concede a cada indivíduo uma escolha. Querido, deixa eu te falar isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a sua? Ela é boa para quem? Por quanto tempo? Ela é perfeita, quer dizer, ela leva em consideração todas as variáveis da existência. Ela é agradável para quem? Querido, eu espero que você possa confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importante entender a vontade de Deus para saber que Ele é favorável e que isso tem tudo a ver com o propósito e com a identidade que Ele tem pra gente. Deus abençoe você.